E aí, corredoras e corredores, se você não me conhece, eu sou o Felipe Arakawa, maratonista amador e treinador da GMAI Treinamento Esportivo. Eu já estou aqui num lugar muito especial, com um amigo muito especial, para uma missão igualmente especial. Fala aí, Doc. Fala aí, pessoal, meu nome é Bruno Colontoni, sou cardiologista, sou aluno, maratonista, aluno da GMAI Treinamento Esportivo e nós estamos aqui na Rio Pro, é uma clínica cardiológica multiprofissional, na realidade, que tem trabalhos e programas voltados para mudança de estilo de vida e reabilitação. Trabalha do infartado ao esportista. É isso aí, galera. Já faz alguns anos que eu venho conversando com o Doc sobre os exames que são realizados, os exames cardiológicos, que são, enfim, excelentes para mitigar riscos e manter a gente praticando o esporte que a gente ama, as nossas atividades. Mas eu sempre falei para o Doc que eu gostaria de tentar fazer alguma coisa mais aprofundada, mais investigativa, e ele, como maratonista com a pele em jogo, também se colocou à disposição e falou, vamos fazer alguma coisa. Conseguimos colocar na prática, né, Doc? Foi bem legal. E aí a coisa até se desdobrou, assim, a gente conseguiu pensar em coisas, em outras coisas para se fazer ali, de testes e tal, e aí nasceu a nossa ideia, né, de fazer um teste aí, de vários testes para fazer uma análise mais completa, né, Doc? Exatamente, porque a grande dúvida para a gente que é corredor, você vai fazer um teste ergométrico, você passa no seu cardiologista e ele pede um teste ergométrico. Mas a verdade é que você corre 10, 15, 20, 40K, e você fica lá 15 minutos na esteira, muitas vezes desses 15 minutos, 3, 4, 5, 6 minutos de recuperação, ou seja, você não tem um trabalho, e os primeiros minutos também são muito leves, não tem um trabalho para poder avaliar adequadamente risco cardiovascular e mais que isso, quer dizer, tentar entender como os exames cardiológicos, eles podem fazer diferença na prescrição do treino. Então a ideia nossa foi fazer halter de 24 horas com um treino de pista no dia do halter e comparar o teste ergométrico com o ergoespirométrico e o nosso querido aqui Felipe Arakawa, que foi o personagem aí desse vídeo, e vocês vão poder acompanhar e a gente vai poder comentar no final do vídeo um pouquinho sobre os resultados, o que cada exame pode falar pra gente e como que isso faz diferença no seu treino, para que você possa ter mais performance e segurança. É isso aí. Então confiram aí na sequência agora. Teste de pista com halter, teste ergométrico na sequência e depois o ergoespirométrico. E aí a gente volta para comentar. Beleza? Pessoal, hoje eu tenho 10 de 400. A última vez que eu vim aqui foi semana retrasada. Fiz 5 de 1.600, foi bem legal. Então hoje tem um treino mais curto, mais intenso, super gostoso, eu adoro esse treino. E a ideia então hoje é eu fazer o meu treino, só que monitorado. Então, desde ontem eu já tô aqui com o halter, eu dormi com ele. Daqui eu vou para uma clínica fazer um ergométrico e na segunda-feira, hoje é quinta, eu faço um ergoespirométrico. Vamos ver. Bom dia para matar. Pessoal, onde eu tô hoje? Clínica Benavita, aqui em Campinas, fazendo a nossa segunda parte do protocolo, teste ergométrico. Vamos lá? Confiram aí. Valeu!
Fala pessoal, eu agora estou aqui no Instituto Recovery Saúde em Movimento para fazer a terceira parte do nosso protocolo, que é o teste ergospirométrico. Vamos lá? Vamos ver como é que vai sair esse negócio? Bom dia. Qual que é a proposta do teste ergospirométrico aqui hoje? A ergospirometria é um teste em que a gente consegue ver toda a parte cardiológica e também a parte metabólica através da análise da ventilação e do consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico. Então, o grande objetivo do exame é conseguir entender em que momento, em que intensidade de exercício o atleta ou o paciente passa do sistema aeróbico para o anaeróbico e em que momento esse sistema anaeróbico também vai falhar. E daí a gente vai ter os dois limiares, né, o primeiro e o segundo limiar, e o VO2 máximo, que são parâmetros importantes para a prescrição de treino aeróbico, por exemplo. O exame ele se dá num ergômetro, aqui no caso a gente tem uma esteira, em que a gente começa com uma intensidade muito baixa e vai aumentando até a capacidade máxima do voluntário, do paciente. Dura cerca de 12 a 15 minutos, é o ideal. E aqui a gente não usa nada de inclinação, na verdade eu uso 1% de inclinação para mimetizar a resistência do ar lá fora. E assim você pode usar as mesmas velocidades que a gente encontrou aqui no treino de rua, para tentar assim melhorar o seu treino. Perfeito. Valeu. Como é que foi aí? Cara, finalizamos o teste, foi excelente. A gente é programado para você fazer o teste em 12 minutos, chegando a 20 km por hora, a esteira. Você passou um pouquinho, mas é esperado já, foi excelente. Estava olhando aqui, a gente vai avaliar os dados com um pouco mais de calma, né? Mas basicamente seu VO2 ficou próximo de 50, o que é excelente para a sua idade. Isso chega a ser 115 a 120% do que é esperado para a sua idade, o que dá, segundo o Colégio Americano de Cardiologia, dá cerca de dá uma capacidade física excelente. Além disso, a gente já consegue ver aí os limiares bem delimitados, que eu já vou conseguir falar para você mais ou menos a intensidade, e depois da análise mais detalhada, a gente fecha suas zonas de treinamento, né? Então agora eu vou falar para você, ó, sua zona 1 de treinamento com essa percepção, com essa faixa de frequência cardíaca e essa faixa de pace. Isso vai te ajudar a ter mais parâmetros para entender os seus treinos. Então a hora que você prescrever ou se tiver lá uma planilha com, hoje é zona 4, você tem 3 parâmetros para saber se você está na zona 4. Percepção individual de esforço, a frequência cardíaca e o pace. Isso acaba tornando o treino um pouquinho mais assertivo. Legal. Valeu, doutor. Obrigado. E aí, pessoal, estamos de volta. Vocês viram aí os testes, muito suor, muita transpiração. E agora a gente vai comentar com vocês as análises desses testes e o que eles nos dizem, né? Então eu estou com a melhor pessoa para traduzir tudo isso aí, essa massa de dados, e nos mostrar aí o que isso pode nos ajudar, né? É importante, pessoal, a gente entender que duas coisas são separadas. Uma delas é a avaliação pré-participação em atividade física, que é poder saber
se você tem alguma cardiopatia estrutural ou não. Não foi essa a pergunta do nosso estudo aqui. A pergunta do nosso estudo é como avaliar a segurança num cara que já é corredor, que já é maratonista, que já fez vários check-ups, que já fez essa avaliação pré-participação, mas que quer manter a segurança por conta do volume de treino que ele mantém. E mais, ele quer os melhores dados, os dados mais precisos para ele poder tirar informação. Então, uma das limitações quando você vai fazer esteira é que o ambiente da esteira é muito artificial, né, Filipão? Isso, Então, uma coisa que a gente comentou, comentou muito. E aí nasceu a ideia de fazer um de pista. Exatamente, porque aí você põe o halter nesse atleta e aí o atleta vai para o ambiente natural dele. Então ele está na pista onde ele está acostumado, não tem medida de pressão, a gente abre mão muitas vezes de derivações, ou seja, vetores que a gente avalia no eletrocardiograma, porque a gente tem 13 derivações no teste ergométrico, no ergospirométrico e no halter a gente só tem 3. Mas quando a gente pensa em indução de arritmia, então a gente vai ter que induzir você a arritmia com uma amostra de intensidade, de volume maior. 2. Então, indução de arritmia. 2. A variação de frequência cardíaca máxima. Não é muito hábito dos treinadores brasileiros prescreverem treino pela frequência cardíaca. É uma questão de linha de trabalho, né? Então, alguns treinadores trabalham com zonas de treinamento, a gente vai poder falar disso. Sim. Mas, via de regra, quando o treinador, o professor está ali e ele prescreve com base na percepção do esforço, aí a gente só tem que olhar a segurança para ver se esse atleta pode sentar a bota. Isso. E ele está à vontade, tem segurança para isso. Mas para aquele que prescreve pela frequência cardíaca máxima, aquele cálculo 220 menos a idade é muito ruim. Sim. Ele falseia, em especial no atleta que treinou a vida inteira, porque ele preservou aquilo que a gente chama de capacidade cronotrópica. Ou seja, ele preservou a capacidade de aumentar a frequência cardíaca dele. E aí ele não envelheceu nessa função, digamos assim. Sim. E aí, 220 menos 60, que daria 160, muitas vezes para um atleta maratonista de 60 anos, isso é uma falácia. Ele faz 170 na pista, fácil. Então a ideia é o halter, a gente realmente buscar a frequência cardíaca máxima. E foi isso que a gente achou no seu halter, né? Foi. Eu vou abrir seu halter aqui, o Filipão depois vai colocar na edição, mas assim, ele fez um halter de 23 horas. Nessas 23 horas, tem um dado que é muito importante para fins de risco cardiovascular no halter, que é a variabilidade cardíaca, quer dizer, o atleta ele tem uma capacidade de baixar a frequência cardíaca dele bastante, né? E aqui ele dá a frequência cardíaca máxima. É normal você ter uma perda de dados por uma coisa que a gente chama de artefato, que é o corpo vai mexendo ali, vai atrapalhando os fios. Mas a gente tem que entender a limitação do teste e, eventualmente, para atleta pode ser um recurso. Essa questão de você pôr o halter numa manhã e tira na outra manhã, mas antes de tirar, ele treina e faz um treino forte. E aí o Felipe não teve nenhuma arritmia, não teve nada, e a frequência cardíaca máxima que ele entregou para a gente foi 183. É legal ver esse gráfico que ele dá, Filipão, se quiser dar uma olhada aí atrás de você, ó. Porque você colocou o aparelho aqui perto das 14 horas, aliás não deu 23 horas, né? Deu menos. Mas você colocou aqui, ó, às 14 horas, o aparelho, ficou com ele de dia. Aqui, provavelmente, você deve ter feito alguma coisinha no final da tarde, deve ter feito uma caminhada ou fez uma musculação. E depois baixou a frequência cardíaca, dormiu, e a frequência cardíaca diminui. A gente fez uma primeira rodagem, a gente deu um trotão para você aquecer aqui entre 6 e 7 da manhã. Você parou, alongou, respirou, tomou água e foi para os tiros de 10 de 400. E aí, você vê que essas 3 linhas elas se abrem, que elas não estão abertas aqui, que é a variabilidade cardíaca minuto a minuto, porque você dá uma pancada de 1 minuto de frequência cardíaca muito alta, depois você para e ela abaixa, né? Então, o seu dado que o halter entregou pra gente de frequência cardíaca máxima é 183. E você cansou, que é importante. Exaustão, total. Deu pra ver. Aquele dia foi bem pancado. Aí nós temos o teste ergométrico.
Pessoal, o teste ergométrico, ele não é o exame padrão ouro para ver VO2. Qual que é a questão? A questão é que é o que o convênio paga. Então, o convênio não paga teste ergoespirométrico para atleta. Ele paga só para ver o VO2, caso tenha uma necessidade, e aí essa necessidade entenda-se insuficiência cardíaca. Para o atleta, para definir a abordagem do treinamento, isso não está incluso no convênio. A gente não está falando de performance, né, quando a gente fala desse exame, é saúde, né? É saúde, exatamente. E aí, muitas vezes é o que o atleta tem acesso, fora que o ergométrico tem em todas as clínicas e ergospiro não é em todo lugar que tem. É verdade. Mas aí interessante porque mesmo assim foi cansativo. Ele fez um protocolo de rampa com 8 minutos de teste de esforço, que é mais ou menos o que a gente preconiza de mínimo, com uma velocidade final de 15 km por hora e uma inclinação gigantesca, né? Gigantesca. E cansou. Muito, muito. Uma fadiga principalmente nas pernas, que era uma queixa que eu tinha já te relatado lá no passado. Que eu falava que era uma coisa que às vezes não possibilitava a minha exaustão completa, porque eu tinha um cansaço nas pernas muito antes de eu ter uma fadiga, vamos falar assim, fisiológica, assim, de como eu senti no teste de 400, que é aquela que você não consegue dar um passo a mais, e sua frequência sobe com o mínimo de esforço ali, porque você já está completamente em acidose completa. Né? Então isso era o que eu sentia no ergométrico, né? Eu acabo pedindo para parar porque a minha perna incha e aí eu não consigo mais correr, porque eu estou correndo numa inclinação praticamente igual a uma serra, né? Exatamente. Uma velocidade muito alta, que é uma progressiva, que é uma coisa irreal no dia a dia do corredor, né? Ele não faz esse tipo de corrida assim com frequência, né? Dá um tiro em rampa. O grande problema, o protocolo de rampa, que é esse protocolo de crescimento progressivo da velocidade. A grande dificuldade do teste ergométrico para a gente corredor é o seguinte: você está lá na sua pancada, está treinando forte, que é mais ou menos o problema da esteira. Como tem uma máquina mandando na sua velocidade, você faz sua maratona, qual que é o teu pace médio do RP? 3,57 por quilômetro. 4 minutos por quilômetro. 4 minutos por quilômetro. Você está lá 4 minutos por quilômetro, mas suponhamos que você tem 10 ou 20 metros que você precise cair para 4,10 e isso não muda o tempo total do seu quilômetro, muda muito pouco. Mas é o tempo que às vezes você dá aquela respirada, dá aquela desacelerada, dá aquela acomodada no músculo, no passo, para continuar. Na ergometria, na ergoespirometria, você não tem isso. Tem a ver com a sua biomecânica. Isso. E você lá na pista tem. Você pode dar 3 passos mais light e compensar depois, daquela descansada. É muito interessante isso. Porque é verdade, né? A gente não consegue. E aí isso para as duas metodologias, tanto o teste ergométrico quanto o teste ergoespirométrico. Tem essa limitação. Mas aí o teste ergométrico, que ele cansou muito, entregou 173 de máxima, que é 10 batimentos por minuto a menos. Isso tem muito a ver com o tempo de exposição. Porque para mim, isso eu sei que varia de corredor para corredor. Mas o que faz, por exemplo, a minha frequência ficar alta hoje, já sendo um atleta mais experiente, é o tempo de exposição ao esforço alto. Então eu posso fazer um tiro muito intenso, mas não necessariamente ele vai elevar muito a minha FC. O que vai elevar é a proximidade com a fadiga, que é o que aconteceu, por exemplo, na pista. Que você fadigou muito. Fadiguei muito. E quando a gente olha a ergospiro, então o que acontece? O Dr. Fernando, na ergospiro, ele já foi com um olhar, a gente pensando em diminuir a inclinação da rampa e aumentar a velocidade. Isso. E aí com isso o Felipe fadigou menos, e aí o final da frequência cardíaca máxima dele foi 181. Então foi 2 batimentos por minuto a menos que na rampa, que na pista. Já é mais próximo da realidade. Sim, ele usou essa inclinação como forma de mimetizar a questão, por exemplo, de ausência de vento, obstáculos que você tem na rua. Então foi mais para fazer um ajuste aí, de tentar diminuir as interferências que você tem na esteira, que é um ambiente mais artificial. Sim. Né? Enfim, nós temos aqui essa questão. A ergospiro é o padrão ouro para a gente avaliar o VO2. E quando eu converso com os colegas cardiologistas sobre isso, quer dizer, a ergospiro ela dá alguns dados, ela dá aqui o limiar anaeróbico,
e do Felipe chegou com 136, e a velocidade que ele dá aqui é 11,4 km por hora, mais ou menos um pace de 115, 120. E depois disso, o ponto de compensação respiratória, que aí é o momento em que ele não consegue ficar muito, muito tempo acima disso, que entra em fadiga, que foi com 15,9 km por hora, com frequência cardíaca de 165. Não é que ele não consegue ficar muito tempo, mas, por exemplo, para a maratona, ele vai ter que trabalhar com uma frequência cardíaca média mais próxima dentro desses 165. Ele não consegue fazer uma maratona com uma frequência cardíaca média de 180, porque é muito cansativo. São muitas horas. São muitas horas. É isso aí. E aí, Filipão, é interessante ver que é o seguinte, ó, quando a gente olha na sua tabela de velocidade, 15 km por hora dá mais ou menos 8 minutos. Ó. Então, realmente, você conseguiu 2/3 do tempo, foi para um pouquinho mais que 8, talvez 9 minutos. Depois disso, você aguentou mais 3 minutos e aí parou. Isso. E entrou em fadiga. O que a gente pode dizer a respeito desses dados, Felipe, para decidir sobre prescrição de treino? O que isso muda na hora de você prescrever o treino? Isso é interessantíssimo, porque os 3 testes, eles dão um resultado na parte de treinamento diferente. Um deles é superestima, que é o teste ergométrico, ele coloca um VO2 altíssimo. A gente não falou sobre isso, mas o VO2 do teste ergométrico, ele é calculado. Ele é um cálculo extrapolado. Isso. E aí deu 22 em METs, né? Que daria um VO2 pro Felipe, cara. 79, talvez. Deu um VO2 bem alto. Deixa eu pegar aqui, a gente abre. Onde que dá? Apareceu o VO2 aqui. Aqui, ó, 79,3. É um VO2 quase Kipchoge. Quase Kipchoge. Keniano. Nível keniano, atleta olímpico. E o VO2 dele aqui no Ergospiro, que é o padrão ouro, com medição de gases, deu 48. Metade. Exato. 60%, é muita coisa diferente. É bastante coisa de diferença. E aí eu até estava conversando com o Brunão aqui em off, falando sobre isso, que os 3 testes, eles entregam um resultado um pouco diferente na visão do treinamento. Então você tem uma superestimação no ergométrico, você tem uma subestimação no ergospirométrico, e aí eu vou falar por quê. E aí, no meu entender, um resultado já bem mais próximo do real, que é o de pista. E aí, não é que eles estejam errados, a gente já falou do ergométrico aqui, ele tem uma proposta muito mais voltada para a questão de mitigação de risco, saúde, etc., e não para a parte de treinamento, que o Bruno já comentou. E o ergospirométrico, ele é muito bom, é um teste muito assertivo. Ele tem um controle de variáveis muito preciso ali, você tem medição de respiração, frequências cardíacas ali medidas de uma maneira muito precisa, com vários eletrodos plugados, mas o que acontece é que o ambiente é muito artificial, e talvez tenha faltado um pouco de experiência para mim, inclusive, porque eu nunca tinha feito, e ali você tem ausência de alguns controles que você tem no mundo real. Então assim, você tem uma máscara que impede de você ver seu próprio pé, você tem fios, você tem pressão sendo medida, que muda o seu jeito de correr com esse braço, tem a mecânica que fica alterada. Você tem que ter alguma comunicação com o médico ali em relação à percepção de esforço, ele vai apresentando ali a tabela de Borg, aí você tem que apontar, você tem que gerenciar algumas coisas. E o que me atrapalhou nesse teste foi o fato de eu não ver meu pé. E aí com uma velocidade de 20 km por hora, que é pace 3, você precisa de uma concentração absurda em cima de uma esteira. E aí isso foi me atrapalhando até o ponto que eu pedi para parar porque eu estava com medo de cair. Mas eu estava realmente muito cansado também. Não é porque só eu tinha medo de cair, mas assim, é um ambiente muito artificial. E na pista, eu estou muito habituado a correr lá. Então eu já sei os atalhos da pista, eu sei onde vai doer. Tem a questão que o Bruno comentou muito bem, que é a parte de eu conseguir fazer umas compensações ali de ritmo, de biomecânica. Eu dou uma ajustadinha nos primeiros 200 metros, nos outros 200 metros finais eu acelero. E a minha zona de tolerância à dor é maior lá na pista, porque eu conheço o ambiente. E isso faz muita diferença, a sua experiência. Então, na minha visão como treinador, o teste de pista ele é o que se aproxima mais do real. Se você pegar a minha média dos tiros ali, que foi mais ou menos 1 minuto e 13, o cálculo indireto de VO2 vai dar um VO2 de 59, 58, nas tabelas mais clássicas de treinamento. É claro que só ele não é possível também
usar como predição de treino. A gente precisaria de um conjunto de testes para prescrever de uma maneira mais precisa. E esse é o padrão que a gente costuma usar na G+. Durante a periodização, a gente tem alguns treinos chaves, principalmente feitos na pista, que vão permitir a gente fazer uma média ponderada e chegar bem próximo do ritmo-alvo dele. Então, o meu teste de pista, ele me indica uma faixa de tempo de maratona muito próxima do que eu fiz em Berlim mesmo, que foi em setembro, né? E eu estou há 10 dias de uma maratona. Acho que é importante comentar isso, que eu estou numa forma física boa. Sim, exatamente. Porque isso é relevante, é muito relevante. Não adianta eu fazer isso em momentos distintos, né, da minha preparação. Então, o que nós temos hoje de padrão ouro para determinação de zonas de treinamento? Seria o MFEL, que é a máxima fase estável de lactato. E aí, justamente por isso, eles também não fazem um único teste. Você tem uma porção de testes, todos eles com medição de sangue, para verificar o nível de lactato ali da produção, e até a gente chegar na determinação das zonas, o que seria o VO2 máximo, o que seria o limiar anaeróbico e o limiar aeróbico. Porque na visão das tabelas, o que seria? O limite entre o limiar anaeróbico até você entrar na zona de VO2 é quando você tem o que o Bruno acabou de comentar, que é a produção e remoção de lactato no nível ótimo. E se você consegue produzir e remover na mesma velocidade. E aí você não entra em acidose, né? É quando você transborda o balde, né? O que a gente quer é saber ali qual que é o máximo que eu consigo deixar dentro do meu balde antes de entrar aquela última gota que faça ele transbordar. Essa seria o ideal. Porque é nesse ponto que você tem que manter o cara na prova. Exato. Para ele não, prova longa, para ele não estourar e quebrar, não é isso? Exatamente. Você tem que deixar ele no limite da quebra. E do ponto de vista metabólico, existe uma frequência cardíaca, um ponto de esforço ideal. Perfeito, é isso. Quando você não tem uma medição muito precisa e direta como o MFEL, você trabalha com zonas e você coloca uma margem de segurança para o seu atleta, porque existem interferências do ambiente. É por isso que na G+, por exemplo, a gente não usa muito a frequência cardíaca como método de treino, de prescrição de treinos. Porque a frequência, você melhor do que ninguém pode explicar, mas ela é muito sensível às variáveis. Sim, calor, temperatura, frio, umidade, café, não tomou, tá nervoso, sono. E aí isso afeta muito o rendimento do atleta. Então, pessoal, uma coisa importante para vocês entenderem, e assim, é muito importante a gente falar isso para não colocar um peso em quem está assistindo, é que nem todos esses dados eles são fundamentais para todos os corredores. Então, a gente vive num país desigual, que nem todo mundo tem acesso a tudo, o exame é caro, e depende muito do delta, de onde você parte para onde você quer chegar. Então, você tem um corredor de 5 a 10, que vai correr sua primeira meia, não precisa de tudo isso, né, Felipão? Perfeito. Quer terminar sua primeira meia, tá tranquilo. Exato, a gente usa uma máxima da não linearidade do esporte, né? Quanto mais treinado, menos treinável o atleta é. Então, para aquela pessoa que está começando, o mato está alto, né, Brunão? Exatamente. A gente consegue fazer muita coisa com pouco investimento, né? Exato, não precisa... para você sair de um pace de 7 para um pace de 6, para um pace de 6,5, para um pace de 5,5, para sua primeira meia maratona com um pace de 5, médio, cara, não precisa desesperar que você eventualmente tenha uma necessidade de dados muito, muito elaborados. E vale pontuar uma coisa que é assim, se você toma remédio do coração, remédio da pressão, isso muda. Porque, por exemplo, o beta-bloqueador que mexe na frequência cardíaca, isso daqui tudo já bagunçou, né? Bagunça tudo. E aí já não vale. Então tem que ter uma noção exata. Do teu cardiologista, você que está aí pelo Brasil, o que esperar dele? Um joinha do tipo, posso sentar a bota? Perfeito. Posso sentar a bota. Aí a partir daí, meu amigo, esses dados, esse cálculo, que a gente está para produzir conteúdo, para produzir ciência, para pensar. A gente não está aqui também só para falar o que é fundamental para você. É importante você entender os princípios da prescrição, o que faz sentido, qual que é a lógica, e o resto é muito trabalho. Muito trabalho. Eu percebo que às vezes a galera gasta muita energia com planilha, com olhando, equipamento,
e gasta pouca energia com o pé no asfalto. O foco naquilo que, às vezes, as pessoas gastam muita energia e põem foco naquilo que menos importa, né? E deixa de fazer o básico, né? Bem feito. E, inclusive, a gente pode extrapolar falando isso, por exemplo, de equipamentos, né? Da mesma maneira que o Bruno comentou que você não precisa, nesse primeiro momento, investir em exames sofisticados, mais caros, você também não precisa investir nos equipamentos mais caros para começar a treinar. Você vai estar gastando dinheiro com uma coisa que agora vai produzir muito pouco resultado para você, né? Exato. O seu primeiro tênis não precisa ser o mais caro. O importante é você correr com o tênis que você tem. E quantas pessoas não têm acesso aos tênis mais caros e mandam bem, né? Super, mandam bem. Vários. Gente, o mais importante é o que o esporte significa para você. Tem mais do que significar o índice, mais do que significar essa competição consigo mesmo, essa vontade de melhorar. É claro que você já está muito treinado, às vezes é menos treinável, mas o esporte tem que ter um significado maior para você. E é esse amor por esporte que conduz a gente para continuar, né, Felipão? 5, 10, 15, 20 anos aí correndo. Inclusive produzindo conteúdo para vocês. E produzir conteúdo para vocês, exatamente. Nós só estamos aqui porque nós gostamos muito do que a gente faz. E gostamos de pensar sobre corrida e como correr melhor e como ajudar os alunos da G+, os nossos pacientes. Que é uma coincidência, né? Porque, assim, boa parte da G+, também é meu paciente. A gente está ali junto, tem uma amostra bacana para a gente poder ajudar e trabalhar. E que tem bom resultado, né, cara? Estamos felizes. Mas você não precisa ter os melhores dados se você parte de um começo muito simples, muito frágil se você é iniciante. Se você é iniciante, se concentre em treinar, em obedecer seu treinador, em gastar tempo conversando com ele. E claro, que se você chegar num nível mais alto ou se bater num teto e perceber que parou de melhorar, aí sim, talvez deixar uma análise mais elaborada para entender por que eu parei de melhorar, né? É isso aí, perfeito. A gente encerra por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa e tirar algum ensinamento disso, e principalmente sobre o nosso amor ao esporte. Acho que esse é a principal intenção nossa aqui, é levar essa mensagem para vocês, e deixar essa mensagem clara de que, antes de mais nada, a gente precisa viver como amador e pensar em qualidade de vida, tá? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Acompanhe também o canal do Bruno, que é o Meu Coração Saudável. Meu Coração Saudável vai ter lá esse ano o Diário do Maratonista, vai ser lá, e a gente vai falar um pouco da nossa preparação para Chicago, né, Felipão? É isso aí. Top. E se você tiver dúvida sobre prescrição de treino, você manda nesse vídeo. Põe no comentário aqui, deixa o seu joinha e manda a sua dúvida sobre prescrição de treino, avaliação de frequência cardíaca, se você quiser debater o assunto. Se você achar que tem mais espaço para a gente falar sobre isso, deixem sugestões de vídeos aí, porque a gente tá a fim de falar mais, né? É isso Se deixar, aí. a gente fala o dia inteiro. Vamos falar. Valeu, cara. Até mais, gente.